fazendo um treinamento com nossa equipe aqui. Em outros anos, recebeu os policiais brasileiros lá em Miami. Por 25 anos, foi membro do Departamento de Polícia de Miami. Hoje é o presidente da América Latina, da Lauwers Group Risk, e especificamente Lauwers Associates International. Tem nos ajudado bastante, muito. É capitão de um programa que será levado a efeito, já está em andamento através da FOG, o Instituto FOG, é o Instituto Forças do Bem. O senhor Andy está capitaneando, junto com o presidente aqui Brasil, o senhor Celso Terra, estão capitaneando, conseguiram um terreno em Brasília para que seja construído um memorial para todas as forças do bem, ou seja, um memorial em Brasília para todos aqueles tombados no cumprimento do dever, possam ter lá o seu nome, enfim, é um projeto holográfico bacana. Depois o Celso vai ter a oportunidade de mostrar um pouquinho esse projeto, mas, enfim, tem ajudado bastante. Realizou também um seminário em Brasília no início do ano, com 66 participantes das inteligências de todas as nossas corporações. Ele falará hoje sobre o tema força de pronta resposta, né? Que vem bem a calhar aí, principalmente para os grupos que estão sendo criados dos BAEPs, né? Os BAEPs já em andamento. Eu acho que é aquele treinamento que não chega a ser uma SWAT, mas também não é um treinamento de um policial convencional. Então, com as senhoras e os senhores, senhor Antelmo Terrades. Boa tarde. Espero que todo mundo haya tomado o cafezinho. Estemos pronto. Eu vou falar um pouco sobre lo que em inglês falamos como Rapid Deployment Force. Para melhor tradução, essa força de implementação rápida. Okay? E como falou o Dr. Maurício, eso es para las unidades, para respuestas donde ainda no ha llegado un equipo especializado táctico de SWAT o JER o emergencia. Sabemos que el mundo de hoy en día está cambiando. Como nos hacíamos antes, yo entré en la Academia de Policía en el año 84. Todo el mundo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado, os sistemas, sistemas de armamentos, tecnologia, não existia Google, não existia internet, era outro mundo, não? Mas a polícia também tem que ir avançando segundo vai avançando a tecnologia, e equipos tácticos também têm que seguir avançando. Também temos, hoje em dia, temos situações de terrorismo nas cidades que anteriormente não se veiam, não? Tenemos también lo que son tiradores activos, ¿no? Lo que sea active shooters, todas esas situaciones que vemos por todo el mundo, y ningún país es excluido de tener un tipo de ataque de esa naturaleza. En Estados Unidos es como un acto muy común, y donde Milton va a hablar un poco sobre tiradores activos. Hace 3 semanas atrás yo estaba en el Río, y la policía de Río estaba viendo una amenaza que tuvieron de un tirador activo en una escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos responder a eso? Porque sabemos que para tener un equipo táctico va a demorar, no va a llegar inmediatamente, y la mayoría de las víctimas en los casos de tiradores activos, 5 o 10 minutos acabó. Hizo todo el daño, atacantes, ¿no? O atacantes, y probablemente o cometieron suicidio ellos mismos o están esperando que llegue la policía para tener un confronto con la policía y ser mártires, ¿no? Donde van a morir por esos ataques. Entonces, y hay muchas variedades. Mas antes de hablar de un grupo de Força Implementación Rápida, voy a hablar un poco sobre nuestra empresa, a Lauwers Risk Group. Como falou o Dr. Maurício, yo estuve en la policía de Miami, aposté después de 20 años, y llevo con Lauwers Risk Group casi 20 años. ¿Okay? Y manejo todo lo que es área de América Latina. Lauwers es un holding company
é uma empresa que tem várias outras empresas. Fazemos em Estados Unidos mais de 100.000 chequeos de antecedentes diário, não? Por sistemas. E temos muitos trabalhos de inteligência, trabalhamos com o sector de reaseguros de Lloyd's of London. Aqui em toda a América Latina, especialmente hablando de Brasil, temos muita atividade, como vocês sabem, com os bancos, con las explosiones de los bancos, ¿no? De las transportadoras de valores, los transportes que están explotados en las calles, en las ruas, las mismas bases y en otros países. Entonces hay un trabajo ahí que hacemos conjuntamente con las fuerzas de policía federal, militar, para tratar de prevenir esos ataques, ¿no? Mas aquí tenemos eso es donde nos tenemos operaciones. Los amarillos del centro tenemos sedes. Está en Purcellville, Virginia, la sede de Lowers. Tenemos sede para Europa en Londres y la sede para América Latina es Miami, la oficina donde yo estoy principalmente, ¿no? Mas Brasil ven todos los meses. Estoy acá vengo aquí a Brasil todos los meses, casi una vez por mes o dos. Y nuestras operaciones de cada punto dirigimos diferentes operaciones, ¿no? Apoyamos mucho a policía. Primero, como falei esta mañana, mi sangre mía no es roja, no es azul, no, vermelho, ¿no? Es azul. Entonces, nos trabajamos mucho con los cuerpos de policía. Estamos, desde que yo estaba en la policía, representaba a los policías en audiencias que tenían contra los policías, ¿no? O sea, estaba muy activo con las organizaciones. Y aquí también, por eso nació a FOG, y con un propósito de crear un memorial en Brasil para todos los policías y fuerzas del bien, no solamente policías, militares, todos los que estamos trabajando contra el crimen afuera, ¿no? Y también para dar apoyo a las familiares. Un concepto que trabaja muy bien en Estados Unidos también y en otras partes de Europa, que es el Thin Blue Line, y todos vemos ahí lo que representa la bandera americana con la línea azul. Y hace poco también hubo una situación en Estados Unidos donde algunos estados fueron criticados por apoyar a la policía. Deputada que falou esta mañana, falou que en Estados Unidos hay apoyo policial, es cierto, pero estamos viviendo unos tiempos también donde hay fuerzas que están en contra del bien, fuerzas que están en contra del orden, ¿no? Entonces tenemos que combatir eso también y tenemos que agrupar y juntar. Bueno, a formación de un equipo de SWAT, ¿no? Desculpa aqui, vou ler um pouco, porque isso foi traduzido, como você fala, eu falo um pouco portanhol, não? Então acho que dá para entender, e isso foi traduzido, mas foi em inglês. A formação de uma unidade tática, ok? E muitos desses vocês podem saber desse conhecimento, mas vou falar aqui em geral. A decisão de formar uma unidade tática para a aplicação das leis, especificamente uma equipe da SWAT, carrega consigo a responsabilidade de fornecer treinamento, equipamento, liderança, apoio financeiro contínuos e necessário para criar e manter a capacidade para uma resposta eficaz, não? Então, quando uno tem um equipo tático, quem tem que ter essa responsabilidade de fornecer tudo o que precisa o equipo tático. ¿Por quê? Porque ao final tenemos que tener una respuesta eficaz, tenemos que salvar vidas, tenemos que llegar al final de nuestras misiones a nuestras casas salvo, ¿no? Entonces tenemos que tener el apoyo de la gerencia, de la administración, responsabilidad, no solamente falar, tenemos un equipo SWAT, todo el mundo viste de preto o verde y luce bien uniforme, no, tienen que tener todo lo que precisa el equipo de SWAT, ¿no? Como a responsabilidade,
com a responsabilidade e a obrigação de implementar e operar esses recursos de maneira consistente com os princípios constitucionais em fase de uma conduta profissional sobre qualquer circunstância. O equipo de SWAT temos que estar hoje em dia, somos profissionais, e esse comportamento temos que levar donde quiera que vamos, ¿no? Y tenemos las mismas operaciones, también tem que hacer con ese profesionalmente en todas las diferentes circunstancias. Os equipos de tácticas das equipos têm vários nomes, okay? Diferentes instituciones têm diferentes nombres. SWAT, SRT, que significa, SRT, Special Response Team, do Metro-Dade County, nuestros, I guess, no competencia, no, rivalidad, mas tenemos muy buena relación con SRT de Dade County. UGER, ¿no? BAE, está también Emergency Response Groups, o sea, como quiera llamarle, todos son nombres que van con equipos de SWAT, ¿no? Mas también cuando tenemos estos equipos de SWAT, hay niveles de equipos de SWAT, ¿no? Hay varios niveles, no falado por Andy, sino falado por el National Tactical Officers Association. Tenemos varios, asociación táctica de equipos de SWAT, hay varios nombres, ¿no? Niveles, ¿no? O lo que se llama un nivel de equipo táctico, nivel 1, que es Tier 1, está creado para proteger o público e garantizar a segurança com serviços para aplicação da lei. Um equipo de SWAT nível 1 deve ser capaz de realizar missões em todas as seguintes áreas. Isso é o nível 1. Resgate de reféns, atirador barricado, operações de atiradores elite, que são snipers, ¿no? Todos os snipers, garantia de operações de alto risco, operações de segurança de alto risco, resposta ao terrorismo, serviços especiais e outros incidentes que excedam a capacidade de las outras unidades da polícia normais ou investigações. Então, tudo isto que falamos acá tem que ter treinamento. Como sabemos, temos sempre estar treinando para ser eficaz em todas estas áreas, não? O treinamento é todo sobre o SWAT, sobre o equipo tático. Quando acontece uma operação, a gente já treinado, ha feito todas essas operações em simulacros, em treinamento, já está pronto para ir a fazer essa resposta. Todos os recursos são realizados nessas missões, elas são excessivamente planeadas. É necessário um número apropriado de pessoal para dominar rapidamente e efetivamente uma estrutura e ter um número adequado de operadores em caso de uma falha na operação. Como sabemos, temos que ter planos de contingência para tudo, não? Em uma operação, até para uma falha. Então, como exemplo de um equipo de SWAT de Tier 1, de nível 1, usualmente, esto es un ejemplo de una situación con refén en una estructura residencial y normalmente exige lo siguiente. Você precisa tener un comandante líder de equipo o coordinador de operaciones tácticas, precisa tener operador operador coordinador de operaciones para atender un puesto de comando, dos equipos de atiradores elite, snipers, que en realidad son 4 en total, 2 equipos snipers trabajando en 2, son 4, miembros de equipo para cubrir todos los lados de estructura do perímetro, contenimiento, 4 operadores para contención da área, 8 equipos de reacción inmediata, con un líder de equipo e 7 operadores. Esse é o equipo que está pronto para, se vai que fazer uma entrada, um local, uma casa, está pronto aí para actuar.
E tem 8 equipos de 8 que estão planejando como é que vão fazer o assalto à casa, ou caso que situação que seja. Neste caso, como vão entrar a liberar o resgate. Outro dia aconteceu aqui um resgate quando o roubo do aeroporto de Viracopos, da Brinks, onde tiveram um roubo. Vocês escutaram uma atuação de sniper que pegou um refém. Foi parabéns para esse tirador, não? Perfeito, uma operação perfeita, bem planejada e muito bom sobre como pode vir um resultado de uma equipe que sempre está treinando. Parabéns para esse equipe. Então, o equipo SWAT nível 1 tem aproximadamente 28 membros. Okay? Esse é um equipo de nível 1. E, obviamente, esses 28 membros estão sempre prontos para atender qualquer tipo de emergência. Então, os equipos que não possuem um número apropriado de pessoal, mas possuem todos os demais recursos necessários para cumprir a missão, são chamados equipos SWAT nível 2, Tier 2. Okay? Esses são todos os equipos que têm todo menos a área para poder planear. E normalmente esses equipos de nível 2 têm o equipo de nível 1 é também um equipo que pode ter uma resposta multijurisdicional, onde pode trabalhar. Por exemplo, se a cidade de São Paulo tem equipo de JAIR, não, e Campinas não tem, não, tem que chegar allí e coordenar, não pode responder várias áreas. Em Estados Unidos temos muitos departamentos pequenos, ayuntamientos ou cidades que não têm equipos de SWAT, mas têm acordos, o que le chamam MOAs, Method of Operations Agreement, onde vai operar e apoiar qualquer emergência que precisem em essa cidade que não tem equipos. E atendem todas as missões e capazes de servir com um equipo de ajuda mútua principal de SWAT para outra equipe de nível 1 e 2. Então se pode apoiar. O caso em Paraguai, quando explodiram vários anos atrás, em abril 24 de 2017, explodiram a base da Prosegur em Cidade del Este. Lembra disso? Isso saiu em todos os jornais, o mundo inteiro desse ataque, e tiveram 3 horas comandando uma cidade. Não houve nenhum tipo de resposta. Mas então não havia nenhuma coordenação na Paraguai para poder atender essa crise, essa emergência, não? Mas tendo equipos entrenados, podem vir de muitos departamentos, de muitas polícias militares, polícia civil. Podem vir já com uma prévia planeamento, podem atender essa crise, não? Porque sabem como responder. Então, o equipo de SWAT nível 2 é um equipo única, equipo multijurisdicional, equipo regional ou através de um MOA, como falei. Todas as capacidades da missão do nível 1, exceto resgates planejados deliberados de reféns. Somente operações de resgate de refém em caso de emergência. Isso é o que faz um equipo nível 2. Okay? O total, o average, a quantidade são 19 membros e tem um comandante, 2 líderes de time, 4 tiradores, snipers, 12 operadores. Mas ainda assim, há cidades que não têm esses recursos, não têm equipos de resposta rápida, SWAT, nível 1, nem 2. Então, o que tem? Usualmente, essas cidades têm o que se chamam equipos táticos, não? Onde também podem ser vários policiais que estão entrenados em certas operações de táticas para conduzir uma quantidade de recursos combinados como
sujetos que están barricados, operaciones de atiradores elite, puede tener también un equipo táctico más pequeño, atiradores elite, cumplimiento de mandados de prisión, ¿no? Warrants, mandados de alto riesgo, operaciones de alto nivel de área de seguridad, puede ser también protección dignitarias y demás, operaciones antiterrorismo. Nuevamente, esos usualmente tienen 15 miembros, un comandante, 2 líderes y 12 operadores. Nuevamente, estos equipos también tienen que tener entrenamiento. Entrenamiento es clave para todo. Y ainda así, tienen equipos de control de perímetro, donde hay departamentos que no tienen. Y lo único que puede hacer es, cuando hay una situación como esta, contener amenaza con un perímetro, mientras que llega algún tipo de apoyo especializado, ¿no? Mas esos equipos también están, las responsabilidades son coordinar de equipos de seguridad de contención, aislar áreas de crisis, implementar equipos de patrulla, agentes caninos de perros, ¿no? De cachorros, ¿no? Falan, ¿no? Confirmar el control de tráfico, prevenir que la situación no sea más peligrosa para los ciudadanos, tratar de sacar a las personas de la área, implementando unidad de soporte de aviación, si va a precisar de aviación, implementar cómo tener una área asegurada para que pueda aterrizar un helicóptero. Implementación y estadiamiento de IMS, los servicios de emergencia, socorro, combate a incendios, unidades hazmat, en fin. Y a cantidad, eso es cualquier número de personas que sea adecuadamente entrenado, ¿no? Mas, en general, toda policía está entrenada en hacer esas funciones, ¿no? Inclusive, cuando hay una operación de SWAT, policías patrulladoras hacen ese trabajo, ¿no? De contener el área. Hi everyone, Donut here, and guess what time it is? Pizza time. No, not quite. It's classic crime talkie talk time with Donut. I really haven't come up with a good name for this series yet. Help me out with that in the comments below. Today we are going to be talking about the North Hollywood Shootout. Ese es un tiro que ocurrió en California, eso fue verdad. No This sé is si Larry você Phillips conoce. and Voy a Emil falar un poco después de eso. This is Emil. These two met at Gold's Gym in Venice, Los Angeles, which is actually the same gym that Arnold used to work out in. In July of 1993, the two bodybuilders robbed an armored car in Colorado and got away. In October of 1993, they were pulled over for speeding. After a quick search of their vehicle, police found 2 rifles, 2 handguns, 1,600 rounds of 7.62, 1,200 rounds of 9mm and 45 ACP, police radio scanners, smoke bombs, improvised explosive devices, body armor, and 3 different California license plates. They were arrested for conspiracy to commit armed robbery and served 100 days in jail. Wait. They had IEDs plus all the other stuff and they only served 100 days in jail? Oh, wait, this is California. That's right. In July of 1995, the two ambushed another armored car, killing 1 guard and seriously wounding another. In 1996, they robbed 2 Banks of America in Los Angeles, netting them around $1.5 million. So that's 4 successful robberies within 3 years and tons of cash, but they wanted more. On February 28, 1997, Larry and Emil armed themselves with an HK-91, 3 Norinco 56 rifles, and a Bushmaster X-15. All of the weapons were equipped with drum magazines. One of the Norincos and the Bushmaster even had illegally modified fun switches. In addition to a ton of firepower, the two carry 3,300 rounds of ammunition in drum magazines and pouches on their bodies. As far as body armor goes, Larry was wearing a 40-pound homemade suit of level 3A Aramid body armor. His chest, arms, and legs were completely covered. Emil was also wearing a 3A vest that he had slipped an additional metal plate into. Level 3A vests, by the way, can protect the body from small arms fired like 9mm, 38, and 44. Remember this fact, it's important. Emil and Larry drove up to the Bank of America and strolled right in. Unfortunately for them, 2 LAPD officers saw them walking into the bank and picked up their radios and said something to the effect of, "Holy shit, guys, come check this out." So some more police got there and set up a perimeter. Due to some recent changes in the Bank of America policy, possibly caused by 2 heavily armed men in body armor running all over Los Angeles robbing Bank of Americas, the two only walked out with $300,000
$100,000, which was ruined after dive bombs exploded all over the money. Larry Phillips walked out of the bank, saw a cruiser, and opened fire on it, wounding 7 officers and 3 civilians with his initial burst. Immel exited the opposite side of the bank, and both men opened up on officers waiting outside. And then the officers gunned them down with their patrol rifles. Right? Wrong. Patrol rifles weren't a big thing back then. Some agencies had them, but most didn't. Guess what the officers did have? 38 revolvers and 9mm handguns. What is that grip? Remember what we talked about with the level 3A body armor? 9mm and 38 doesn't do very well against it. The patrol officers realized this and ganked 5 AR-15s from a local pawn shop. While still in the parking lot, Immel got shot in his ass and left forearm, so he jumped into the getaway vehicle. Larry grabbed the HK-91 from the trunk and continued shooting at police while using the car as cover. He got popped a few more times, pulls out a Beretta, gets popped in the hand, picks up the Beretta, and smokes himself. At the same exact time he ate his gun, he was also shot in the spine by a police officer, severing his spine and putting him on the ground. Immel tried to get away from police, but they shot the shit out of his car. He tries to carjack a Jeep truck, but the owner runs off with the keys. 18 minutes after the shooting had started, LAPD SWAT arrives on scene wearing shorty shorts, tennis shoes, and the first thing they did was commandeer, goddamn road pirates, an armored vehicle to extract wounded officers and civilians. SWAT then engaged Immel for nearly 2.5 minutes of uninterrupted gunfire. Eso fue el final, yo voy a explicar eso un poco, pero eso fue un tiroteo al final, con último cara que mataron, ¿no? His armor absorbs a lot of rounds before one SWAT guy gets the idea to prone out and shoot the shit out of his legs from underneath the car. Immel, now with 29 bullets in his ass, arm, and legs, decides to surrender. But he still died. Is that a cross straw? After it took 70 minutes to convince the AMBU that it was safe to come in. Officers at the time believed that there may have been a third suspect, so it was not safe for EMS to come in. Immel ended up dying from blood loss after taking approximately 20 rounds to the legs, and then his family sued the LAPD because of this, but it ended in a mistrial due to a hung jury. In the end, Immel and Larry had fired nearly 1,100 rounds. Police fired close to 650 rounds. 18 people were injured, but by some divine intervention, no one other than the 2 robbers were killed. Because of this incident, many agencies across the United States started issuing patrol rifles to patrol officers. I hope you guys enjoyed this video. Please be on the lookout for further videos like this, including Roof Koreans, Waco, the 1986 Miami. Ok, o cara falou bien rápido. En realidad ese video fue un poco chistoso, ¿no? También fue feito, mas ese incidente, ¿por qué mostré? Porque ese es un incidente que ocurrió en Estados Unidos en el año 97, ¿no? En California. ¿Quién conoce ese incidente acá? Okay. Entonces, ese fue un incidente que mudó todo en Estados Unidos. Aprendimos mucho de esos errores, de estas fallas que cometimos, tanto en la policía, tanto la parte táctica, porque fallamos también ahí. Entonces, ahí hubieron muchas cosas que aprendimos de este incidente, a no hacer de nuevo. Esos caras, primero que nada, 2 caras ya tenían antecedentes de robabancos, ya estaban robando. A primera parte fueron prendidos por policías con todos esos fusiles, con 1.600 municiones de alto calibre, 5.56. Fueron llevados presos, después la justicia soltó a ellos, ¿no? Y fala chistosamente que fue California, porque California es un estado supuestamente muy liberal, ¿no? Con sus leyes débiles, ¿no? Entonces, los caras después se armaron, planearon sus ataques, sabían que la policía solamente tenía revólveres de 38, 9 milímetros o 44, y ellos se colocaron todos esos chalecos para hacer un robo Bank of America, ¿no? En ese robo de Bank of America lo que aconteció que la policía llegó antes, descubrió el robo y ahí empezó todo, ¿no? Porque la policía no estaba preparada para esa respuesta. Los policías de rúa no estaban preparados, no tenían armamento para dar. Y vieron que pasó 18 minutos después que ellos empezaron a tirar y combatir con la policía. Okay. Hubieron 18 víctimas, no muertas, mas heridos, ¿no? Felizmente ninguém murió, solamente los 2 criminosos, los 2 caras que hicieron. Al final, el equipo SWAT que llegó
vieron que no tenían, la policía no tenían los armamentos y también la policía de la calle tuvo que ir a las armerías, a las lojas que vendían armas para confiscar, pedir armas para combatir esos dos caras que estaban en la rúa combatiendo con ellos, ¿no? Entonces no estaban preparados. Y el mismo equipo de SWAT que llegó, como ellos estaban con toda la protección ELMS al final, ¿no? Completamente full body armor, por todo su cuerpo, dispararon ahí al final vieron como casi 20 tiros en las piernas de él, porque policías de SWAT que estaban combatiendo al final vio que estaban dando, mas nada estaba aconteciendo, seguía la agresión de él. Y uno de los policías de SWAT tuvo la idea, bueno, vamos a disparar para las piernas. Y lo que estaba haciendo era ricocheting las municiones por abajo, y ahí fue que entró. Y ahí quebraron, y ahí el cara murió. Mas todo ese evento aconteció, obviamente, por no estar preparado las policías, ¿no? Entonces, lo que estoy hablando ahora es esta fuerza de implementación rápida, que es importante que nos también adaptemos, porque no todo el mundo está entrenado para hacer SWAT, y no tienen la policía de calle los equipamientos. Después de este incidente, las mayorías de policías empezaron a cambiar y asignaban ciertos sectores con armas, ¿no? Tipo AR-15s, que es el equivalente al M4 o M16 rifle, y empezar a entrenar oficiales para uso de esto. Mas ainda así, todo ha mudado mucho. Desde ese tiempo, cuando los ataques que Milton va a hablar aquí a mañana, los ataques escolares que acontecieron en el año 94, si no me equivoco, 96, en esos ataques se vieron que la policía no respondía cuando tenía un tirador activo. ¿Qué hacía la policía? La policía de rúa simplemente contenía, ponía perímetro y solicitaba SWAT, ¿no? Y aguardaba que llegaba equipo de SWAT. ¿Y qué acontecía mientras que la policía aguardaba? Que acontecía, todas las víctimas estaban muertas, porque el tirador activo estaba dentro de escuela o de predio, donde sea que sea, y estaba activamente matando gente, mientras que la policía estaba fuera. Y después cambiaron las pólizas, ¿no? Después de años de estudio, muchos más tiradores activos en las escuelas y demás. Ahí cambiaron y falaron, bueno, ahora un policía tiene que llegar a la escena, y ese primer policía que llega +1. Tienen que esperar que venga otro policía, y ahora vamos dos a entrar a confrontar esa amenaza. Y eso también mudó después que siguió habiendo tiradores activos. Y hoy en día, el primer policía que llegue a una escena de tirador activo tiene que entrar, tiene que ganar su dinero, tiene que hacer lo que él juró de proteger vida, y tiene que ser valiente y entrar a la escuela. Usted vio en Estados Unidos a Everglades, if I'm correct, hace 2 años atrás, un policía que salió de escuela, que ficou parado, escondido detrás da parede, mientras o tirador activo estava matando os estudiantes dentro da escola. Okay? Então, aí temos que ganhar. Como eu falava na academia, quando eu estava instrutor da academia da polícia, falava, senhores, se vocês não têm o coração, se vocês não têm a valentia, não fiquem nesse trabalho. Não? Porque todos, já seja equipos táticos ou operadores tácticos ou polícia de rua, tem que ter coragem, tem que poner sua vida em risco para salvar as vidas de demais ou nossos mismos pessoas. Então, este concepto de uma implementação de resposta rápida, ¿no? Que se llama RDF en inglés, Rapid Deployment Force. Ese es un concepto que fue creado para oficiales especialmente entrenados para agir rápidamente y para liderar en desórdenes civiles,
desastres naturales, eventos espontáneos causados por hombre, también denominados incidentes críticos. Y también tenemos que tener, hay una cosa que se llama Mobile Field Force. Esto no es un Mobile Field Force. ¿Okay? Un Mobile Field Force es para contener disturbios. ¿No? ¿Ah? Tropa de choque. No, esto no es una tropa de choque. ¿Okay? Esto es un Rapid Deployment Force. Pueden hacer ese trabajo también. Sí, está entrenado para hacer ese trabajo también. Mas es un equipo para tener pronto en todo momento que puede responder mientras que llegue un equipo SWAT que sabemos puede demorar 15, 20 minutos, media hora, depende de dónde está respondiendo. Entonces, aquí voy a poner un video de un entrenamiento de RDF. Como ve, Rapid Deployment Force no es es casi como un entrenamiento de SWAT, ¿no? Y como vieron aquí, hay muchas áreas de entrenamiento para un RDF unit. Y esas son algunas de las áreas, ¿no? Operaciones de respuesta al terrorismo, antiterrorismo, operaciones con armas de destrucción masiva o masa, operaciones nucleares, radiológicas, biológicas, operaciones antiexplosivos, desastres naturales, soporte en la eliminación de material explosivo, disturbios, protestas, motines, misiones humanitarias, en fin. RDF es una respuesta especializada para atender todas esas situaciones pronta antes que llegue un equipo de SWAT. ¿Okay? Entonces, importante, este concepto fue creado en el año 2003 por el condado de Miami-Dade County. ¿Okay? Actualmente ellos hacen ese entrenamiento, como vieron acá, hay carros de policía de Miami, de Broward, diferentes departamentos, han venido a hacer ese entrenamiento porque todas las policías tienen ahora un RDF force, ¿okay? Porque también pueden brindar apoyo a las otras áreas. Entonces todas las policías tienen un RDF force y es algo que están viniendo de todos los estados de Estados Unidos para capacitarse en esta área.
Y como vieron, todos los instructores de RDF son instructores de SWAT. Todos. Y entrenamiento que faz também é um treinamento. Tem que calificar para ser policial RDF. So, não todo mundo faz treinamento tampouco. Então, é uma opção de implementação avançada, que fornece condições físicas, táticas, prepara aluno para trabalhar em equipe durante diferentes tipos de incidentes, como viram no vídeo. Aí falamos, o RDF foi criado em Metro-Dade, e o RDF de Metro-Dade Police, inclusive, assistiu ao governo federal, à Polícia Federal, en la inauguración del presidente Trump. Fue un equipo de Miami a Washington a cubrir, también en la cúpula da G20. Entonces ahí aquí no salió en esta fotografía, mas este es el equipo que salió a responder a la. Entonces, para fechar, esto es un statement que hizo el coronel Colin Powell, que no hay ningún segredo para el suceso. Es el resultado de preparación, trabajo duro y aprender del fracaso, ¿no? Como vimos los fracasos, todo incidente siempre uno tiene que aprender de los fracasos que hemos hecho, nuestras mismas operaciones, tenemos que hacer las evaluaciones propias, internas, para tener éxito en el futuro. Y eso es algo que siempre en las unidades de entrenamiento de la policía, equipos tácticos y demás, siempre estamos viendo todo lo que acontece en todo el mundo, ¿no? Cómo reaccionaron, cómo pudimos actuar mejor, qué tenemos que implementar nuevo, qué equipamientos hace falta. Hoy en día tenemos tecnología avanzada increíble, tenemos uso de drones, se están viendo drones que los equipos tácticos pueden sacar de su backpack, ¿no? Y pueden lanzar en áreas, equipos drones, en fin, hay unas 50,000 cosas que pueden hacer para mejorar las respuestas y ser más eficaces en nuestras operaciones. Entonces, con este concepto dejo aquí a idea para que vocês analicem, faz mais informações como criar um RDF, se não tem agora, ou se tem algo similar, não? Los cursos se pueden hacer en Estados Unidos, vocês sabem, también canalizar, ir a Metro-Dade, solicitar a Miami Police, y pueden enviar entrenadores para que vean cómo operan los RDF. Y así puedan traer esas ideas para Brasil y adaptar según sus necesidades y demás, ¿no? Entonces, con eso termina mi presentación, así que muy obrigado. Cualquier cosa que precisen, preguntas. No? Okay, good. Thank you. Capitão Castelo Branco, deputado Telhada, por gentileza. O senhor é Operações Especiais. Eu me lembro, em 83, a gente atendendo ocorrência juntos. Alguém tem perguntas? Perguntas? Sem perguntas? Então, com a palavra, o nosso capitão Castelo Branco. Você já vai passar para a apresentação. Você veio segunda-feira, né? Senhores, a minha contribuição vai ser muito rápida. Quando surgiu a ideia de fazer esse seminário, inicialmente não ia ter nenhuma participação, depois eu solicitei ao delegado Maurício Freire que eu falasse 15 minutos. Eu tive a oportunidade de ficar nas Forças Armadas 25 anos, e 20 no Exército, 3 na Marinha, sendo que um embarcado, e depois 2 na Força Aérea. E as operações, como eu citei na sessão solene, muitas operações conjuntas com todas as forças. Sofri um acidente de helicóptero que quase me deixou tetraplégico, 2 anos de hospital e eu fui reformado. Vim para a vida civil e fui administrar uma escola de crianças, de ninhos. E
foi um momento de recuperação psicológica, inclusive, porque eu demorei para me adaptar à vida civil. Não é fácil. E nesses anos todos, eu convivi com muitos veteranos, com muitas pessoas que tinham vivido intensamente a vida militar ou policial e tinham que fazer essa transição para a vida civil. Isso já é difícil para um profissional considerado padrão. Quando você mexe com tropas de elite ou com forças de operações especiais, isso é muito mais complexo. Eu acabei começando a trabalhar com treinamento corporativo. Eu vou abreviar um pouco a conversa. Eu comecei a trabalhar com treinamento de empresas, usando alguns métodos, e fui buscar, para me ajudar nesse treinamento, militares que saíam da força e que não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho. E aí eu notei o seguinte problema, e a minha colocação hoje é muito mais uma provocação, uma reflexão, uma meditação, do que propriamente uma aula. Eu encontrei 3 problemas. Andy, você tem o seu apontador? O primeiro, eu vou pegar logo na ferida. O Exército Brasileiro começou a formar forças especiais aí há muito tempo, conforme foi dito pelo Vitor Hugo, desde os anos 50. Porém, nos anos 80 e 90, formou uma geração muito forte e não previu o que ia fazer com esses profissionais. O Exército tinha contratos temporários, quando dava 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, ou 8 anos, ele tinha que dispensar esse militar. O Exército havia investido muito dinheiro nele, ele havia adquirido muita experiência, tinha segredos nossos, porque operou conosco, e o Exército dizia, olha, o seu contrato terminou, agora o senhor tem que ir embora. É a história do Rambo na vida real. Ele não conseguia emprego de vigilante, ele não conseguia emprego de frentista de posto de gasolina, ele não conseguia emprego, ainda mais considerando o cenário da economia brasileira, que foi muito recessiva, muito inconstante, e aquele profissional altamente capacitado, altamente qualificado, não conseguia se colocar. E não tinha outra fonte de renda. Isso é um perigo, é uma granada sem pino. Isso é um alerta que nós vamos depois, se for falar com o coronel Vitor Hugo, com o deputado Vitor Hugo, para a gente fazer alguma ação que proteja o Estado do próprio Estado. Porque o que acontecia na prática? O cara é bem formado, mas a tentação era grande. E nós ouvimos inúmeros relatos de que eles eram constantemente assediados e tentados pelo narcotráfico. Então, o cara sem renda, com dívida. Não estou dizendo que isso justifica, hein? Pelo contrário. Estou dizendo que explica. E um caso clássico nosso era de um excelente instrutor que nós tínhamos e que foi morar numa comunidade, como é chamada no Rio de Janeiro, e paulatinamente ele foi sendo cooptado, né? E ele dizendo, não tem nada a ver, eu não mexo com você não mexe comigo, mas eu morava na comunidade, eu tinha filho lá, eu tinha esposa lá, eu tinha que resolver meus problemas lá. E um dia o cara falou, o cara muito esperto, ele foi negando, primeiro 500 mil, depois 1 milhão, depois 2 milhões. Um dia que o cara chegou com 5 milhões, né? E abriu a mala e falou o seguinte, você não precisa fazer nada, você só me ensina o que você sabe. Você não dá aula numa escola de treinamento? Dou. Você não treina? Eu treino. Você só vai me treinar, só que eu estou te pagando melhor. Coincidentemente ou não, depois daquilo, alguns filmes de reportagem começaram a ver progressão tática do crime organizado no Rio de Janeiro, dedo fora do gatilho, direção segura do cano, né? Silhueta reduzida, comandando o grupo de combate, frente para a retaguarda, ordem de comando, ponto eletrônico, a doutrina toda ali. Alguém ensinou? Quem ensinou? Nós ensinamos. Então há uma falha grave aí a ser corrigida, uma falha social. Primeiro, o cara que sai de uma tropa dessa, ele tem que ser monitorado a vida inteira. Simples assim. Que nem quem trabalha na área de inteligência. Você decide a hora que entra, mas nunca mais você sai. É ou não é? Quem já trabalhou não sai mais na comunidade de inteligência nunca mais.
Tropas de operações especiais são irmãs gêmeas das forças de inteligência. A gente sabe que esse binômio inteligência, tropas de operações especiais, é que resolvem, hoje, 80% dos nossos problemas, se não mais. Pois bem, essa atenção ao que se faz. A associação de cabos e sargentos, ou cabos comandos, soldados comandos, em Goiânia formaram uma, tive a oportunidade de visitá-los. Tem que se dar uma atenção maior e uma recolocação. Isso é um assunto de altos coturnos, tem que se levar isso a grandes escalões, mas já se sabe que isso é perigoso para a própria nação. Isso aconteceu com o Exército, isso aconteceu também com alguns comandos anfíbios, isso aconteceu com alguns policiais militares, né, e com alguns policiais civis. De maneira que quem está numa tropa de elite precisa de um olhar diferenciado do Estado, para melhor e para monitoramento, porque ele passa a ser um submarino nuclear sozinho, onde o cara aperta o botão e ele lança um míssil. Segundo cuidado que tem que se tomar é na saúde psicológica. Vamos mudar alguns slides? Eu mudo daqui? Pode mudar. Pode mudar? Vamos. Pode ir? Vamos indo aí. Eu quero lá na linha de zona de conforto, zona de esforço. Aqui, ó, pode voltar. Aqui tá bom. Então, esse é um... eu tenho um controle aqui, ó, eu acho. Tenho. Muito bem. Esse aqui é um grande slide. Quando você trabalha os limites humanos, psicológicos e físicos, acima de um determinado momento, tem muitos estudos acadêmicos, não é o caso de eu falar sobre isso hoje, mas eu pedi essa interferência, repito, para lançar. Você mexe muito com o inconsciente da pessoa. Você cria mecanismos emocionais, físicos emocionais, que ficam guardados lá. Você precisa tomar cuidado com essa caixinha de Pandora, porque você não sabe quando ela vai abrir. Mesmo nos Estados Unidos, agora eles estão tomando alguns cuidados, mas muita gente, até agora há pouco, não tinha nenhum cuidado. E muita gente boa acabou sendo vítima de fogo amigo, justamente por problemas desse tipo. Não só o suicídio, que é um caso à parte, mas que é uma perda dolorosa, que merece talvez um outro tratamento, mas principalmente a violência gerada por esse profissional. E tudo isso ocorre por quê? Porque ele entra nessa chamada zona de pânico. Tem um psicólogo alemão que estudou muito isso antes da Segunda Guerra Mundial, chamado Kurt Rahn. E quando ele entra aqui nessa zona de pânico, ele cria sequela. O estresse, o treinamento excessivo, as situações limites vão disparar nele gatilhos emocionais. Quando ele volta dessa zona de pânico para cá, geralmente ele traz muitos desajustes. 1, de sexualidade. 2, de agressividade em relação à família. 3, de agressividade em relação a outros profissionais. 4, de falta de equilíbrio dele com ele mesmo. Então, e tem manuais disso, a gente mapeia isso. E por que eu entrei nesse mundo? Porque eu fui vítima, de certa forma, desse processo. Quando eu fui vítima de um acidente de helicóptero em missão e saí, eu não vou aqui lavar roupa suja, mas a gente teve as nossas sequelas, os nossos problemas. E a instituição não está nem aí para você. Você é interessante quando você está operacional. Quando você não está mais operacional, você é um número. Até logo, busque a fila do INSS ou do hospital militar mais próximo da sua residência. E é o mapa do inferno, literalmente. E eu acredito que os antigões aí, se não viveram, sabem quem já viveu esse drama. E você é obrigado a se adaptar à vida novamente, sem apoio nenhum. A gente tem que pensar nisso, com muita seriedade. Em relação a todos, mas repito, em relação a quem esteve nessa linha de frente, mais ainda. Por quê? Porque nós vamos atingir níveis de estresse muito altos e que trazem consequências. Porque a pirâmide de Maslow, a famosa pirâmide de Maslow, né, parte física, parte emocional,
a parte de segurança e autoestima e a parte espiritual. Ela é muito mexida. E você fica muito vulnerável. Isso é um paradoxo, porque o operador de forças especiais é um super-homem. Isso é um grande paradoxo que eu demorei para entender. O cara é um super-homem, literalmente. Quem faz os cursos que muitos fazem, pô, ele tem uma capacidade de superação absurda. Como é que esse cara tira a vida dele? Não make sense, né? Não faz sentido. Não faz porque é outra ótica que você tem que enxergar. Como é que esse cara que foi tão bem preparado, tão bem treinado, que é tão capaz, tem um desvio de conduta, comete uma improbidade, sai do trilho? Porque nós temos fragilidades emocionais que não são mapeadas, né? Você prepara o cara para a guerra, mas depois não sabe trazer ele de volta. Se eu falar alguma besteira, a primeira linha aqui me corrige, hein? Bom, isso aqui é chamada mapa de vulnerabilidade, suscetibilidade. Aqui é um exemplo clássico. Vou dar um exemplo muito tolo aqui, mas que tem determinados cursos que a gente passa muito frio, certo? Então a gente é submetido a uma... Eu tenho uma sensibilidade ao frio, o Andy tem outra, o Coronel Telhada tem outra. Então, eu tenho uma resposta ao frio diferente. Isso vale para o frio, para o calor, para a fome, para a sede, para a abstinência, para a violência, para tapar na cara, para prestar atenção. E você não consegue medir isso direito em cada pessoa. Então, o impacto de um mesmo treinamento pode ser diferente para diversas pessoas. Para mim, o treinamento pode causar um certo estímulo, para o coronel Abus outro. Como eu sei isso? Um bom exame psicológico que precede, acompanhamento durante e principalmente depois. Tem que ter uma sessão especializada para isso. As Forças Armadas já têm, pero não muito, mas não muito eficiente, né? As polícias, aspas, têm também, mas não estão prestando atenção. A pessoa que tem um perfil de suicídio, por exemplo, que é um caso que tem ceifado vidas de muitos colegas de carreira, da minha turma morreram 9, se mataram 9. Né? Alguns brilhantes. Até hoje eu me pergunto o que passou na cabeça daquele cara. Pô. Bem casados, boas famílias, medalha no peito, curso, ia sair general. O cara foi para o Ibirapuera. Então, faltou alguma atenção durante esse processo. Quem perde com isso? Primeiro a pátria, a instituição, a força perde. Né? Depois a família, e, enfim, tem todo um drama que vem por trás disso. Fora tirar a própria vida, todos outros desvios de comportamento. E aqui um parênteses importante, eu não posso me esquecer. Nós sabemos que nos Special Forces, nos Delta Forces, nos Jungle Experts, e eu convivi com alguns, nós tivemos aí problemas sérios de improbidade administrativa, de tráfico de droga, de tráfico de armamento, né, de tirar ópio lá do Afeganistão e de traficar coisa do Vietnã. No Brasil também não foi diferente. E tantas forças especiais também não foram diferentes. Então, o paradoxo de novo. Como que esse cara que foi treinado para o bem acaba se desviando? Tem duas respostas, meu pai diria se estivesse aqui. Primeiro é falta de caráter. Bom, se é falta de caráter, deve ter alguma ferramenta que descobre isso antes. Mas falta de caráter, às vezes, é 10%. 90% são outras situações que são predisponentes para e que a instituição não presta atenção. Não estou, repito, defendendo. Estou explicando. Meu pai é médico, ele fala, doença tem um porquê. Ninguém fica doente à toa. Alguma coisa aconteceu para você ficar doente. E agora eu tenho que fazer um prognóstico e te curar. A mesma coisa aqui. Então, esse slide ele fala muito sobre essas predisponências, né? Suscetibilidades de cada um. Tem que ficar atento a isso. Né? Aqui são, eu não quis falar lá no plenário, mas alguns diagnósticos de que o cara está começando a ficar fora da caixinha. Né? Isso aqui nós vamos pular, aqui não é o caso. Bom, aqui é uma parte importante. Os cursos de operações especiais condicionam você. Condicionam, condicionam e condicionam. Você é condicionado, condicionado, condicionado. Não é isso? Porque a qualquer momento você tem que entrar em ação. Dependendo do nível de treinamento que você vai ter e da missão que você vai cumprir,
você tem que ser descondicionado. Quer dizer, você é levado para a missão, mas ninguém se preocupa em trazer você de volta. E você não pode ir para casa direto. Se o cobrador de ônibus te fizer cara feia, você mata ele, pô. Então é importante o embarque e o desembarque da missão, né? Que é o que a gente procura falar aqui nesses slides. Isso aqui é um assunto muito polêmico, eu não vou polemizar, mas já citei que a relação entre sexualidade e violência e sexualidade, isso tem que ser tomado consciência e tem que saber como esses mecanismos funcionam. Os gregos sabiam disso, os espartanos sabiam disso, tanto que eles falavam que era Eros e Thanatos. Então, nós que vamos mexer com violência, porque é inerente à nossa profissão, a gente tem que saber que, de alguma forma, isso impacta no seu comportamento sexual. Não é o tema de hoje, repito pela terceira vez, mas é para saber que isso acontece. E se eu sei que isso acontece, eu tenho que ficar consciente. E se eu sou consciente, eu já estou prevenindo. Opa, eu estou começando a apresentar, etc. Né? Assunto delicado também. Muito bem. Eu gostaria de ir para o final da apresentação, deixando uma mensagem muito legal, que é dos samurais. Opa, eu estou no lado errado aqui. Você põe lá no final? Uma das mais tradicionais e famosas tropas de elite que o mundo já teve foram os samurais. E dentro dos samurais eles tinham a elite da elite, que eram os ninjas. Fica para uma outra palestra, né? Eles tinham códigos de honra muito rígidos, tinham um treinamento extremamente duro e eles tinham um código de recrutamento e seleção, dito por um mestre samurai, né, descendente. Eles saíam nas vilas do Japão buscando quem quer ser um samurai. Você tinha 3 maneiras de ser samurai. Ou você era filho de um, e você tinha a prerrogativa dinástica de ser. Segundo, você era casado com a filha de um, você teria direito a. Imagina o teste que aquele pai fez para você. E o terceiro, você ser convidado para ser um samurai. O convite era feito quando você completaria 15 anos. Eles sondavam você nas vilas, dos 12, 13, 14, vou convidar o rapaz para ser samurai. Se ele fosse convidado, iam dar uma semana para ele pensar. Era uma decisão muito séria. Por quê? Porque se ele dissesse não, nunca mais ele seria convidado a essa tropa de elite. Era uma regra. Se ele dissesse sim, ele nunca mais poderia sair. Porque eu vou te ensinar os meus segredos. O meu mestre vai treinar você. Eu vou investir 10 anos da minha vida para você se tornar um grande samurai. E depois você vai lutar no clã adversário, depois você vai sair. Nunca mais você vai sair. Presta atenção no ensinamento dos nossos 1.200 anos de história dos samurais no Japão, pelo menos. Quando o rapaz dizia sim, ele dizia o hai, o sim sem volta. Em japonês existem 16 tipos de sim, e apenas um não. Eu não entendi isso, fui perguntar para o professor, ele falou, não é não. Agora sim depende. Se eu convido você para ir no McDonald's comigo, sim, vamos. Se eu convido você para passear comigo, sim, vamos. Se eu convido você para namorar comigo, opa, é um outro sim. Se eu convido você para casar comigo, vai ser um outro sim, muito mais sério. Se eu convido você para fazer negócios comigo, para fazer parte do meu partido, é um outro sim, o senhor concorda? E o 16º sim na hierarquia de importância era ser o samurai, só ele dava. E ele tinha 3 características. Primeira, não tem volta. Segunda, é incondicional. Eu posso ser samurai, mas eu queria ler o contrato, saber se na cláusula 4ª tem adicional noturno, gratificação, tem hora extra, né, como é que eu vou me aposentar, né? Isso a gente tentou levar para Brasília agora, a questão do INSS. São profissões completamente diferentes. Nós temos uma profissão completamente diferente de qualquer outra. Não dá para comparar com absolutamente nada. A nossa profissão é a nossa profissão e não tem nada que chegue nem perto do que a gente faz. Por isso. E a terceira condição era que eu me proponho a ser invencível. Eu me proponho a treinar tanto, a ser tão dedicado, a dedicar a minha... A gente até jura isso. É que a gente acaba não fazendo por outras razões.
Eu vou dedicar minha vida integralmente ao serviço da pátria, a morrer se preciso for, e vou ser invencível. Esse acho que era o diferencial. Para ele ser invencível, isso aqui eu já falei, não vou... Eu queria só passar, só ir no Dom Tatsu. Tem uma palavra ali, tem uma palavra em japonês que só eles têm e que é o Dom Tatsu, que esse mestre samurai me falou, é sem rival. Eu vou treinar para não ter rival. Eu vou ser tão bom, vou ser tão eficiente, tão eficaz, eu vou me dedicar tanto, eu vou ter tanta habilidade e competência no que eu faço, que eu não tenho rival. Quando eu for chamado para a missão, o meu adversário sabe que ele tem duas alternativas, ou se entregar ou morrer. Porque se eu tirar minha espada, eu não vou perder ou vou morrer junto com você. Esse nível de comprometimento, as tropas de operações especiais têm. E isso é um diferencial que causa ciúmes. Causa uma ciumeira nos outros. Ou não? Mas todos nós, mas é os iguais dos iguais, né? É os mais especiais. E a partir do Dom Tatsu, que eu fecho a minha apresentação, exaltando as tropas de operações especiais, fazendo esses alertas, que eu acho que são importantes reflexões, importante atenção sobre quem nós estamos formando, da onde vieram, para onde vão, na área psicológica, na área médica, que eu acabei pulando, mas hoje existe uma tecnologia muito grande de exame de sangue, exame de cabelo, onde você consegue detectar muitos sinais de ruptura naquela pessoa. Ela não sabe, mas ela está indo para um sinal de ruptura. Eu vou dar um exemplo que eu não posso deixar de comentar. Eu fui nadador de águas abertas. Tem um campeonato no Canadá que você faz travessias de longa distância em águas geladas, abaixo de 10 graus. Você tem que fazer um exame de sangue, que eles vão medir o seu nível de melatonina, serotonina, e eles sabem que se você vai morrer de frio ou não, de hipotermia. Eles têm como ver isso. Falei, o senhor não vai fazer a travessia, mas eu estou super bem. Eu sou forte, olha como eu sou, mas o senhor vai morrer. Não, eu não vou. Eu sou treinado, eu nado não sei quantos quilômetros por dia, eu nado em água assim. Não, mas o senhor não o senhor não nada em água tão fria tanto tempo. Não, mas eu acho que eu vou nadar. O senhor acha que vai nadar? Então, Canal da Mancha hoje é obrigatório fazer. Travessia dos Grandes Lagos canadenses é obrigado a fazer. E se você não tem aquele nível, você não é aceito, porque você vai dar trabalho para o corpo médico. Assim como eu citei o caso do frio, existem uma série de outros exames médicos, que eu posso citar no ano que vem, que você mapeia o comportamento, inclusive psicológico, a propensão psicológica daquela pessoa. Então, isso tem que ser usado, psicológico, médico e, finalmente, toxicológico, porque hoje a gente sabe, e nos Estados Unidos já é muito antigo, a gente acaba usando muita droga para suportar a pressão física. Começam com anabolizantes, esteroides, suplementos, que a gente usou, eu usei, para poder concluir o curso. Né? Só que a coisa se sofisticou hoje em dia. E a gente tem que saber o que o cara está usando para suportar aquela pressão. E eu termino a minha apresentação, realmente... Você põe na bandeira do Brasil, Denis? Com a minha declaração de amor à profissão, a vocês, e exaltando que vocês são uma das esperanças do Brasil. Vocês são os anjos e, como dizia os romanos, ultima ratio regis, a última esperança dos reis. Vocês sabem que quando tudo é errado, vão nos chamar para que a gente cumpra a missão. Muito obrigado. Delegado. Alguém quer fazer alguma pergunta? O delegado Nakamura olhou com uma cara para mim e falou, eu não devia ter falado isso, é isso, Nakamura?
Pois não. Não, fala no gogó mesmo, fala. Sala de descompressão. É que nem mergulhador, quando mergulha fundo, precisa voltar devagar, senão dá embolia gasosa. Cadê o mergulhador de combate da Marinha? Ó, e tem que se quebrar o tabu, porque há muito preconceito em relação a isso. Precisa trazer luz à ciência, a ciência dar luz. E isso, o problema não é novo. O meu avô teve na Primeira Guerra Mundial. E ele não voltou legal. Foi médico, teve uma profissão boa. Mas a gente tinha na época o revólver de espoleta, lembra? Porra, solta um espoleta e um rojão daquele. Ele se jogava no chão, rapidinho saía rastejando. Então, o cara que lutou na trincheira 2 anos, a guerra cruel que foi a Primeira Guerra Mundial, que tem sequela, as pessoas, os exércitos, as polícias sabem. Às vezes não se dá a devida atenção. Precisa estar sempre prestando atenção no comportamento, na atitude. Precisa ter um departamento voltado a isso. Precisa ter muita cautela e muita atenção a isso. Porque eu estou tomando a liberdade de falar, porque eu conheço um pouco, porque já fui vítima desse processo e porque tenho imunidade parlamentar. Coronel, faz favor. Quem não passou, né? Quem não conhece o nosso guerreiro aí? Pessoal, boa tarde a todos. Quero saudar aqui o Dr. Maurício Freire. Sprott mandou um abraço para você agora. Nosso deputado Castelo Branco. Me fugiu o nome. Andy. O Andy, que já nos conhecemos. O Coronel também. Prazer em... Coronel? Abós. Prazer em vê-lo, Coronel. Saudar a todos os senhores e senhoras aqui. Me desculpo por não ter comparecido de manhã ao evento, porque eu já estava com uma agenda médica marcada, o Dr. Maurício me convidou, o Castelo me convidou, mas não tive como remarcar. Não pude estar aqui presente prestigiando. Parabenizar a todos aqui pelo evento. Nós precisamos estar preparados. O que se a gente adivinha aí pelo Brasil na frente, não está nada fácil, a situação está complicada, devemos estar preparados por que der e vier. E nós sempre seremos aquele que estaremos nas missões, sejam elas urbanas, rurais, sempre seremos nós. Eu não sou de operações especiais, eu sou patrulheiro, sempre fui patrulheiro. Operações especiais é meu filho, que terminou o curso no COI, é coiano, agora está no 4º Batalhão. A minha especialidade é patrulhamento rural, urbano, malaco, mandar vagabundo para o saco, essa é a minha prioridade, entendeu? Está aqui o Jonas, que é do meu tempo de rota, eu vi o Coronel Santiago também, os demais do fundo eu não consigo ver bem que eu estou sem óculos, um abraço a todos. Mas é necessário o treinamento, a conscientização, o entendimento, a união, tudo isso é necessário para que a gente desempenhe a missão. Porque eu estava observando a palestra do Andy, cheguei um pouquinho atrasado, nos outros países aí você vê que o cidadão, o policial, o operador de forças especiais,
ele não pensa muito para sentar o dedo no vagabundo, não. E aqui no Brasil a gente morre porque a gente fica pensando se senta ou não senta o dedo. Eu estou vivo porque eu nunca pensei, eu sempre sentei o dedo. Então a gente vê muito polícia morrendo por causa disso. Com medo de ir para o PROAR, com medo de ser afastado tal, e estão morrendo. É uma grande realidade, ninguém quer assumir isso. Então nós não podemos perder para o crime, nós temos que mudar a nossa legislação, que ela é tacanha, a nossa legislação ela é benévola com o crime, a nossa legislação ela favorece o ladrão e atrapalha a polícia, todo mundo sabe disso. Você, lá nos Estados Unidos, se o cara foge da polícia, ele já atira e está pela ordem porque ele não obedeceu a ordem de parada. Aqui você enfrenta o cara com um fuzil, trocando o tiro, e depois ainda vem um maldito perguntar para você se era necessário matar o ladrão. Então é uma grande realidade que, infelizmente, quem vem de fora talvez não conheça. A gente na rota, quantos problemas nós tivemos, porque na ocorrência matar ladrão e vai para o TJM, e vai para o tribunal do júri. Quem enfrentou o tribunal do júri, que sabe o que é enfrentar o tribunal do júri, um promotor te chamando de todos os nomes que ele pensar, só não me chamou de filho daquilo, o resto me chamou. Por estar numa ocorrência matando um ladrão, assaltante de banco, e o cara te põe numa situação dessa. Então é uma situação difícil. Nós precisamos mudar a nossa legislação, mas precisamos aí um trabalho político, né, Castelo, dos nossos deputados federais e senadores. Mas, como eu disse no começo, nós temos que estar prontos para a missão. Nós estamos aqui, eu e o Castelo já passamos, eu sou um ano mais velho que ele vai fazer aniversário daqui a uns dias, vai fazer 57, eu fiz 58, o Maurício também está com um pouquinho mais que a gente, mas aí nós estamos treinando, estamos prontos. Se chamar a gente para o combate hoje, nós vamos. Eu largaria isso aqui agora para voltar para a rota, tenho certeza disso. Eu fui aposentado, eu não me aposentei. Eu estou pronto para a missão, venha do que vier. E aqui não é polícia Nutella, não. Não fica reclamando pelos cantos, a gente vai e cumpre a missão. Ele falou do juramento, a gente não jurou só morrer pela pátria, a gente jurou uma série de coisas e muita gente está esquecendo esses juramentos hoje. O respeito entre os irmãos, o respeito com as autoridades, ajudar os subordinados, está muita gente esquecendo dos juramentos hoje. Muito reclama e a missão não é cumprida. Eu sou milico da forma antiga. Comigo tem que se cumprir a missão, sim, custe o que custar. Fui baleado 2 vezes em serviço e não tenho medo de ocorrência, não tenho medo do que vier pela frente. Então, os senhores que ainda estão na farda, ainda estão no uniforme, ainda estão na missão, treinem, se preparem, porque quando a missão vier, ela tem que ser cumprida. E nós temos que ser vivos. Se tiver que morrer alguém, que morra o vagabundo. Nós temos que ser vitoriosos, custe o que custar. Isso está na mão de vocês hoje. Está na mão de vocês. Se a pátria nos chamar, nós saberemos demonstrar o valor do soldado brasileiro, igual fala a canção da Academia do Barro Branco. Nós estamos prontos, mas os senhores estão na linha de batalha hoje. Então estejam prontos para isso. Parabéns, Maurício, parabéns, Castelo, parabéns, Andy, parabéns, comandante. Contem conosco aqui na Assembleia, nós estamos aqui para o que der e vier. Deus abençoe a todos. Amém. Sucesso. Obrigado. Bom, cabe a mim um pouquinho da história, um pouquinho de como começou o intercâmbio, da filosofia SEAL, filosofia SWAT. Você já mudou? Não, não é para mudar ainda não. Volta lá. Ixi, volta tudo lá. Está passando o contrário. Volta tudo. Filosofia SEAL, filosofia SWAT, a SWAT no Brasil e o cenário atual. Isso serve para a gente relembrar aqueles que fizeram o curso, concluíram o curso, aqueles que fizeram o curso, infelizmente não concluíram o curso, mas eu espero que isso estimule a quem está hoje num grupo de operações especiais, em qualquer uma das nossas forças do bem, que se estimule a vir fazer o treinamento. Então, é tentar explicar um pouquinho dessa filosofia, por que a gente rala tanto, por que os alunos ficam com ódio dos instrutores por muitos anos, até o primeiro confronto, quando depois fala, pô, bacana, me ensinou um negócio e eu voltei vivo para casa. Eu espero que sirva para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, quando eu comecei a competir, e eu competi durante muitos anos em provas de hipismo, tiro prático, tiro esportivo, 32 anos.
eu tive orgulho de representar o Brasil nessas competições internacionais. Mas eu ouvi do meu avô, já bem jovem eu era, meu saudoso avô, que ele falava assim: o físico você vence, a mente nunca. E depois eu vim ver isso durante muito tempo. O Andy ouviu quanto isso nos cursos de SWAT. Eu acho que a primeira coisa que a gente ouve lá é que a mente a gente nunca perde, o físico a gente cansa. Tá? Eu estou apanhando aqui com isso. Anos mais tarde, numa das conferências feitas por Sua Santidade, o Dalai Lama, no qual também nós tivemos a oportunidade de ficar 14 dias no Mosteiro São Bento, fazendo a sua proteção, ele ensinava nas suas palestras que o segredo não reside no corpo, mas na mente. E olha lá, novamente, o poder e a força da nossa mente. E eu jamais vou parar de falar sobre a importância da preparação mental para atingir a alta performance, sobreviver e resistir a qualquer situação que ameace a sua vida. Isso te ajuda a ter sucesso no esporte, te ajuda a ter sucesso na profissão e principalmente na vida. Em 1988, eu tive a oportunidade de conhecer o campeão, o heptacampeão mundial, John Shaw, no Mundial de Orlando, na Flórida. E depois ele foi contratado, olha a diferença, né? Olha como nós ainda estamos aquém dos Estados Unidos. Lá, Capitão Castelo Branco, eles contrataram um super campeão mundial só para melhorar o treinamento de tiro do SEAL. Contrataram o Sr. Mark Spitz, 7 medalhas de ouro, só para melhorar o nado de quem já nadava uma barbaridade lá para o SEAL. Olha que filosofia. E com esse contato que eu tive com o John, ele me convidou para um treinamento para um Mundial na Venezuela, no ano de 88. E lá nesse Mundial, eu tive a oportunidade, então, de conhecer o SEAL. Treinava de manhã para as competições do Mundial e, à tarde, a oportunidade de treinar com o SEAL. E o SEAL One. SEAL One, quem é o SEAL One? Aquele que fez o resgate do navio Achille Lauro. O Achille Lauro foi sequestrado em 85 pela Frente de Libertação Palestina, e esse senhor, o almirante Olson, que esteve conosco aqui em março, né, Andy, em Brasília, ele era na época capitão, e ele, junto com a equipe do SEAL One, saltou no mar e fez o resgate desse navio. Então era considerado assim o suprassumo dos comandos, das operações de comando. Ele que instituiu uma série de treinamentos e essa filosofia do treinamento dos SEALs. Por incrível que pareça, esse bando de malucos que está aqui é a equipe do SEAL One, a equipe que fez esse resgate. Então, como sempre, né, operações especiais com uma característica diferente, mas isso era uma parte da equipe que fez esse resgate. Depois foi-me apresentado, então, pelo pessoal do SEAL, o Major Ramírez, né? O Major... Desculpe, eu estou apanhando, eu vou apanhar. O Major Ramírez, tá? Aqui está o senhor William O'Brien, Tenente O'Brien. O Major Ramírez me apresentou ao, na época, Tenente O'Brien. Tenente O'Brien veio a ser Major O'Brien, chefe de polícia de Miami, do Conselho das Super SWATs, ex-piloto de caça do Vietnã, uma pessoa maravilhosa, fantástica, e que depois veio ao Brasil a primeira vez em 90. Cadê o Mascarenhas? Mascarenhas lembra da voz dele até hoje, né? Up and Down, aquilo fica no nosso cérebro, né? Eu acho que tem vários aqui da nossa turma de 90, da primeira turma aqui do Brasil. Enfim, o O'Brien capitaneou, trouxe essa turma, e na época veio um jovem sargento, sargento Armando Guzman. Esse sargento Armando Guzman achou estranho, porque um dia lá nós olhamos para ele e falou assim: você vai ser chefe de polícia. E ele deu risada, achou engraçadíssimo. O sargento Guzman virou tenente Guzman, virou capitão, major Guzman, e hoje é o chefe de polícia de Miami Springs. Teve 5 vezes aqui no Brasil. Então ele teve na missão de 90,
96, 2000, 2005 e 2009. E recebeu lá, enquanto chefe de operações, enquanto comandante da SWAT, ele recebeu inúmeros brasileiros do Rio de Janeiro, de Minas, do Paraná, enfim, de outros estados no Nordeste. Foi feito esse intercâmbio aí maravilhoso. Mas o O'Brien se tornou, de verdade, um super amigo e, felizmente, né, já está falecido, mas que deixa saudades a todos nós nisso. E o meu irmão Armando Guzman teve em todas as oportunidades, depois não sei se o Denis coloca lá, eu acho que estava para a sessão solene o vídeo dele, que ele fez uma saudação a todos, principalmente aos que foram alunos dele aqui e lá, fez uma gravação aí, vamos ver se depois a gente consegue passar essa gravação, essa mensagem deixada pelo Guzman. Mas o meu curso foi em 88, lá em Miami. Em 89, por insistência do Major O'Brien, eu fiz o curso de instrutor. Começaram 60 alunos, terminaram 6, para dizer que foi um curso bem light também. E essa honraria possibilitou, então, justamente a gente trazer e fazer esse intercâmbio com a maioria dos grupos de operações especiais, dos quais eu participei ou eu ajudei a treinar, quer lá o Sindacta 2, né, o grupo de treinamento avançado, aqui está o Hugo, o Kleber, que estiveram comigo lá, enfim, o Rambo, nós estivemos lá fazendo esse treinamento, o Cote, cadê o Danilo da Federal, quem mais da Federal? O Cote, no início do Cote, o primeiro treinamento foi comigo, com o Kleber, então a gente teve essa oportunidade de estar em vários locais, mas graças a esse intercâmbio fantástico lá. Quando eu estive à frente da Academia de Polícia Civil de São Paulo, nós firmamos um termo de cooperação técnica, e graças a Deus esse termo se mantém até hoje. Vocês sabem que o estado de São Paulo é estado irmão da Flórida, a cidade de São Paulo é cidade irmã da cidade de São Paulo. As academias de polícia, através desse termo de cooperação técnica, a CADEPOL, Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e a Academia de Polícia de Miami, tem esse intercâmbio até hoje, e são academias irmãs. E isso possibilita justamente, não só em cursos de operações especiais, mas em todos os outros cursos que ambas as academias possuem. É verdade que nós fomos muito mais recebidos lá do que recebemos alguém aqui para transmitir, mas tem algumas vezes que nós recebemos companheiros de fora. Essa filosofia que foi, então, que veio desde essa época, né? A filosofia que veio lá do SEAL, passou para a filosofia da SWAT, e essa filosofia da SWAT foi implantada em todos esses treinamentos aqui. Então, nada é por nada. Aquele pagar uma flexão, o nosso mestrado aí, né, que acabamos de fazer, o doutorado com o capitão Castelo Branco, explicou uma parte disso, né? Aquela pressão que a gente faz, porque todo mundo, quando vem para um curso desse, vem altamente preparado. A gente não tem dúvidas sobre isso. Mas o que a gente quer sacar ali, extrair do curso, no estresse físico e mental máximo, como que essa pessoa vai reagir. Como que ela vai atirar, como que ela vai descer de rapel, como vai resgatar alguém, como vai manter aquela tranquilidade numa negociação, num gerenciamento de crise, num desarme de explosivos, né? Tudo isso é muito bonitinho, sem estresse, mas sobre estresse físico e mental. Então, essa filosofia se baseia na resiliência mental, né? Nos mandamentos de operações especiais e principalmente na crença de que você pode mudar o mundo. Quando a gente ingressa num grupo de operações especiais, pelo menos um desses princípios a gente acredita, que é mudar o mundo. A gente talvez não acredite muito em outras coisas a gente aprende durante o curso, mas o princípio que todos nós, quando entramos nisso, acho que quando entramos na nossa força, mas principalmente numa operação especial, é que nós podemos mudar o mundo. E o que a gente pode mudar no mundo? E aí eu vou me permitir, com a permissão do almirante Olsen, do novo comandante do SEAL, que empregam muito isso, fazem inclusive as palestras, eu vou parafrasear um pouquinho para que a gente possa entender. Se você quer mudar o mundo, comece o dia arrumando a sua cama. Tá? De acordo com o almirante comandante do SEAL,
Essa é a primeira tarefa dentro de um treinamento desse grupo de operações especiais. Na inspeção, a Challenge Coin, ou seja, a nossa moeda do desafio, a Challenge Coin, tem que correr sobre o lençol da cama. Se você fez isso, significa que pela manhã já realizou algo e vai ter conquistado a primeira tarefa do dia. Isso dita o tom para o restante do dia. Encoraja você para que cumpra mais e mais tarefas. Vai te dar uma pequena sensação de orgulho. Vai te encorajar a fazer outra tarefa, e outra e outra. No final do dia, aquela pequena e única tarefa foi transformando e são várias tarefas cumpridas durante o dia. Fazer a sua cama vai reforçar o fato de que as coisas pequenas importam muito na vida. Se não consegue fazer direito uma coisa pequena, nunca vai conseguir fazer uma coisa grande direito. E uma cama pronta te dará um incentivo e a esperança que o amanhã será melhor. A base do treinamento das operações especiais, policiais no Brasil, então, reiterando, deu-se início em 88, com a metodologia do Departamento de Polícia de Miami e o seu curso de Armas e Táticas Especiais, SWAT, que é o espelhamento da filosofia SEAL. Por isso, hoje nós temos aqui a bandeira da SWAT e a bandeira dos SEALs. Para passar no treinamento SEAL, entre outras coisas, tem uma série de nados que devem ser feitos. Um deles é o noturno. Antes de nadar, os instrutores fazem um resumo aos estudantes de todas as espécies de tubarões que habitam as águas geladas de São Clemente. Eles garantem, no entanto, que nunca o estudante foi comido por um tubarão, pelo menos que ele se lembre. Mas você também é ensinado que se um tubarão começa a te rondar, mantenha a sua posição, não fuja, não demonstre medo. Se o tubarão quiser um lanchinho da noite e der o bote em sua direção, junte todas as suas forças e dê um soco no focinho dele. Ele vai se virar e vai embora. Durante um dos cursos, e aqui tem alguns alunos, o professor Kleber, o Vicente, acho que cadê o Vicente? Está aí também, o Cássio, lá do Rio de Janeiro, o Sérgio Inácio, o Dedé, estiveram em 91 lá. E o que aconteceu foi que nós tivemos que fazer um pequeno passeio em Coconut Grove. Nós fizemos uma operação, ficamos 2 horas em águas geladas, à noite, com o pessoal do Marine Patrol passando perto das equipes, com a calibre 12 ali, falando assim, poxa, aqui tem muito tubarão à noite. E a gente não acreditou. Nós achamos que alguns instrutores estavam com a barbatana passando ao lado, até que nós vimos e percebemos realmente que haviam tubarões ao lado. Depois dessas 2 horas, nós tivemos que fazer um resgate numa residência, e o resgatado, para nossa surpresa, depois de todo aquele risco, era um tronco de 2 metros de comprimento, que pesava uns 200 quilos, e nós tivemos que resgatar esse refém. Mas tudo isso para, mais uma vez, ensinar a resiliência e para ensinar que a gente não pode, de maneira nenhuma, recuar. Existem muitos tubarões no mundo. Se você quer completar o seu mergulho, você terá que lidar com eles. Portanto, se você quer mudar o mundo, não recue perante os tubarões. Encontre as pessoas certas para ajudar você, o trabalho em equipe. Durante o curso, os melhores alunos do treinamento são constituídos por baixinhos. Os altos, fortes, aqueles bombados, capitão, riem e colocam apelidos. Quando o treinamento endurece, os chamados pequenos se sobressaem nas mais diversas atividades, como corrida, nado, rapel, tiro. O treinamento de operações especiais é um equalizador. Nada importa além da sua vontade de ser bem-sucedido. Não importa a sua raça, sua história, sua formação acadêmica ou status social. Se você deseja mudar o mundo, meça as pessoas pelo tamanho do coração delas. Aprenda a trabalhar em equipe. Existem momentos muito desconfortáveis. Às vezes se é punido por pequenas infrações, como uma mancha no uniforme, ou chegar atrasado a uma atividade, por exemplo. No SEAL existe lá o castigo conhecido como biscoito açucarado.
O estudante precisa correr até a praia totalmente vestido, mergulhar nas águas geladas, rolar na areia. Na SWAT existe o chapéu do Bozo. Aqui muitos conheceram, tiveram o privilégio de equipar-se com o chapéu do Bozo. Tem que fazer todas as atividades do dia com a touca do Bozo. Muitos alunos não aguentam e tocam o sino, mas a chave para ser bem-sucedido é aceitar que às vezes a vida é uma droga, mas você tem e deve que seguir em frente. Sonhos podem se tornar realidade. Siga sempre em frente. Na entrada da Disneylândia, na Califórnia, existe uma frase, célebre, que diz: "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them", de Walt Disney. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, se você tiver a coragem de querer realizá-los e persistir neles. Isso quer dizer que se você deseja conquistar suas metas e objetivos, você precisa focar verdadeiramente naquilo em que acredita. Para isso é preciso ser persistente, resiliente, comprometido e acreditar que realmente é possível conquistar o desejado. Tenha resiliência. Disney enfrentou diversas dificuldades, inúmeros desafios, até alcançar o patamar de um dos homens mais admirados do mundo. Para isso contou com seu enorme poder de resiliência. Caiu e levantou diversas vezes, mas cada vez mais forte, mais otimista e mais conectado com seus sonhos. Essa crença positiva, em conjunto com a sua mente criativa, transformou adversidades em motivação para ir além. Nós podemos citar inúmeros outros exemplos, apenas alguns. A jovem Malala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, símbolo da luta pelo direito à educação das meninas. Nelson Mandela, Prêmio Nobel também, o pai da moderna nação sul-africana, Mahatma Gandhi, e aí tem uma frase célebre de Mahatma Gandhi. Enfim, aqueles que acreditaram que seus sonhos poderiam se transformar em realidade, persistiram neles, foram perseguidos, mas focaram naquilo em que acreditavam e conquistaram aquilo que acreditavam. Disciplina é fundamental em todas as atividades, quer nas tropas especiais, na atividade privada, numa escola, nas atividades religiosas e até mesmo para a diversão. Não deixe para depois o que pode ser feito no momento. A vida de um refém pode ser decidida numa fração de segundos. Como diz Sua Santidade Dalai Lama, só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Assim, quando temos uma missão para cumprir, ela deve ser cumprida imediatamente. Durante os treinamentos físicos, todos estão em excelente forma e preparados. Os instrutores buscam, através de técnicas, e sempre através de técnicas, não aleatoriamente, acabar com o estudante, destruir o seu espírito e forçá-lo a desistir. Ninguém quer falhar em nada, mesmo que exaustos do treinamento tradicional e de preparação do curso. O que se busca é saber como atuarão sob estresse físico e mental máximos. Além disso, a dor constrói força e resiliência, tanto nos treinamentos quanto na vida, e cria a união no grupo. Não veio o sino, né? Cadê o Pelego com o sino? O sino tem que estar sempre aqui presente, Pelego. Os estudantes estão autorizados a desistir a qualquer momento, e eles geralmente o fazem. Para isso, tudo o que eles precisam é ir lá e tocar o sino, como nós vimos lá no vídeo. Toque o sino e você não precisará mais acordar às 5 da manhã. Mergulhar em águas geladas, correr ou participar de treinamentos dificílimos. Apenas toque o sino, dizem os instrutores. O sino acompanha os alunos em todas as instruções e em todos os momentos. Nunca desista. Nunca toque o sino. Dê o seu melhor, mesmo nos momentos mais sombrios. Não fuja dos tubarões, nem nos treinamentos, nem na vida. Seja criativo e inovador. Atitude e coração podem ser muito mais fortes que outras vantagens.
Encontre pessoas certas e trabalhe em equipe. Seja disciplinado. Acredite nos seus sonhos. Viva o hoje. Reconheça os seus defeitos e faça algo para melhorar sempre. Essa é a superação. Nunca esqueça o seu papel neste mundo. Vença os inimigos internos. O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. A transformação do mundo começa a partir de cada um de nós. E agora vem o contraponto. Depois de toda essa dureza, né, depois de tudo que nós já passamos nos cursos, depois de ser xingado bastante, os instrutores aprendem, Capitão Castelo Branco, tomar água e antes de tomar água, comer uma Maria Mole, porque tanto voodoo os alunos fazem para a gente, que sai toda a água. Então, pelo menos a Maria Mole forra e a gente não apanha tanto. Mas vem o contraponto. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de mestrado, um estudo de mestrado, e justamente sobre o contraponto disso, o trabalho lúdico num grupo de operações especiais. Quando eu falei isso aqui no Brasil, acharam que eu estava louco, varrido totalmente, que eu devia passar naquele quadro que o Castelo passou agora há pouco ali, que eu precisava me internar. Porque, afinal, a vida inteira, fazendo e ralando todo mundo, e, né, só operações pesadas, treinamento pesado, vem falar de treinamento lúdico agora. E essa foi uma experiência fantástica, né? Hoje a gente vê em inúmeras instituições, né, em inúmeros locais, esse treinamento que antecedem ou antecederam nesse trabalho um pré-curso de operações especiais. A maior parte das corporações hoje utiliza isso e os resultados têm sido fantásticos na equipe. O que acontece nos cursos? Começam 60 alunos, terminam 6. 10% são aprovados. Nós perdemos muitos alunos. Por quê? Porque, inicialmente, um quer concorrer com o outro, um quer ser melhor que o outro, cada um quer ser individual. Eu não quero pagar mico para a Polícia Militar não quer pagar mico para a Federal não quer pagar mico para a Civil. A Marinha, então, nem se fala. E aí cada um luta consigo mesmo e a gente vai perdendo a cada minuto, a cada hora a gente vê um boné colocado no ponto e o maldito sino tocando. Com esse trabalho, o que foi possível? Depois que a gente consegue formar a equipe, o grupo, e aí a gente lembra dos cursos, depois da primeira semana e meia, a gente só perde o camarada porque eles começam a se revoltar contra os alunos, sabe, Cláudio? Os alunos se revoltam contra os instrutores. Eles querem matar os instrutores. Começa a formar a equipe, começa a formar o time. E formado esse time, a gente só perde, e vocês vão lembrar, e se eu tiver errado, pode contestar, a gente só perde por lesão física. Porque alguma coisa física aconteceu. Mas não mais porque a cabeça. Mas na primeira semana e meia, é um desastre total. Então foi possível realizar um teste, né, porque o trabalho no papel, tudo funciona. E o coronel Dirk Hennings, esse subcomandante do GSG-9, hoje comandos da Força Aérea Alemã, permitiu que nós tivéssemos um trabalho junto com uma parte da equipe do GSG-9, uma parte da equipe dos comandos da Força Aérea Alemã, e pudéssemos aplicar durante 2 semanas, tá? Foi um pouquinho mais longo, porque o período não era tão longo quanto os nossos cursos, tivemos que respeitar os horários deles. Então, durante 2 semanas, nós aplicamos treinamento lúdico, brincadeira. Exemplo, dança da cadeira, capitão. Como que a gente brinca da dança da cadeira? Toca a música, todo mundo roda, para a música, um fica de pé. Tira esse cara, tira uma cadeira. Começa a música. E nós vamos tirando gente e tirando cadeiras. Esse treinamento, a gente tira a cadeira, mas não perde o companheiro. A gente não perde o companheiro, não abandona ele em nenhum momento, por nenhuma situação e nenhuma circunstância. No final tem uma cadeira e uma pirâmide de gente. A equipe está formada. E são inúmeros outros atividades que a gente faz. Forma uma equipe. Resultado deste teste aplicado, de 10% para 67% de aprovação. Então, eu espero que a gente teste isso aqui em nossos cursos,
quero concitar a todos os companheiros, quando tiverem um curso, experimentarem fazer isso para ver o resultado. É uma modernização, talvez. Agora, depois que entrou para o curso, aí o bicho pega. Aí tem que ser o treinamento tradicional. Aí, formada a equipe, nós precisamos testar as operações especiais diante de todas aquelas dificuldades. Mas podem ter certeza que nós vamos ter um índice de aproveitamento um pouco melhor. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu hoje estou junto com o Dr. Paulo Pius na divisão de operações especiais, sou assistente da divisão. Nós temos lá o grupo especial de reação, o GERO, a equipe do Pelicano, né, a equipe aérea, o Garra hoje, que está fundido com o GOI de São Paulo, o SOI do DENARC, o SOI do Narcóticos, tá? E fazendo parte, junto com o Andy, com o Celso, com o Fernando, com vários companheiros, desse trabalho das Forças do Bem. À disposição de todos, muito obrigado pela atenção e obrigado por estarem aqui conosco. Nós vamos tentar passar aquele vídeo, então, do comandante Guzman e aguardo e estou à disposição para as questões aí. Buenos días, le habla Armando Guzmán, el jefe de la policía de la ciudad de Miami Springs en la Florida. Le doy una bienvenida a todos los participantes en la conferencia de SWAT en San Paulo, Brasil. Desgraciadamente no puedo participar con ustedes porque esta semana es muy importante para mi familia. Mi MAE cumple 100 años aniversario y vamos a tener una reunión familiar muy grande en mi casa, así que lamento no estar con ustedes, pero es por un motivo muy importante. Quiero agradecer al Dr. Mauricio, no nada más por la relación profesional que tenemos, pero una relación personal que comenzó más de 30 años atrás. Yo primero conocí al Dr. Mauricio año 1989, cuando él fue el primer estudiante extranjero a participar en curso de SWAT en la policía de Miami, que yo fui uno de los instructores. Dr. Mauricio fue responsable y instrumental en llevar instructores de la policía de Miami a San Paulo, Brasil. Comenzamos en el año 1990, después en el año 96, 2000, 2005 y 2009. Así que tenemos una relación profesional de mucho tiempo. Dr. Mauricio es no nada más que amigo, pero un hermano mío. También siento así por todos los participantes del curso de SWAT en Brasil, y eso fue el comienzo de una relación muy importante entre la policía de São Paulo y la policía de Miami y otros cuerpos policiales aquí en la Florida. Después de esos cursos, policías brasileños siguen participando acá en Miami en diferentes cursos, principalmente SWAT. Yo creo que es una relación muy importante que comenzó una fundación muy fuerte con esos cursos que nosotros participamos. Así que espero que estos cursos sigan y los intercambios sigan. Es muy importante para mantener esas relaciones. Espero que tengan muy buenas conferencias y fuertes saludos principalmente a mi amigo Dr. Mauricio, todos los participantes, los instructores, el Dr. Nakamura, Dr. Artur, mi amigo Marcelo Castro y muchos más que ahora estuviera todo el día nombrando. Así que les deseo muy buena conferencia, un fuerte abrazo y saludos a todos. Muy obrigado. Perguntas? Sem perguntas por enquanto? Nós vamos dar 10 minutinhos, se o senhor permitir, capitão,
para aquele número 1, rapidinho, uma aguinha, né? Operações quando pode bebe, quando pode dorme, quando pode come, quando pode, desculpa senhoras, faz pipi. Voltamos para a conferência, para a palestra do Coronel Fernando Abos.